Cuidar não tem preço, mas tem custo. E a porção afetiva ou emocional desse custo é grande. A gente precisa assumir isso para poder enfrentar uma realidade e enfrentar uma realidade juntos. Como navegar no mar de sentimentos desafiadores que vem junto com os nossos atendimentos? O que é que a gente faz para sobreviver navegando nesse mar de incertezas? Grupos Balint são uma estratégia conhecida e hoje te convidamos a puxar uma cadeira e sentar nessa roda com a gente, porque a gente vai falar de Grupo Balint. Eu sou Brenda Costa, eu sou uma mulher parda de cabelo crespo que está um pouquinho amassado com esse fone, mas continua lindo. Eu tô vestida de verde com o colete da SBMFC e a cordinha do nosso crachá do congresso, que é feita de açaí. Eu sou Arthur Fernandes, tenho mais ou menos 1,75 m, sou um homem branco com cabelo e barba preta, tenho olhos azuis, estou com um colete verde da SBMFC. Esse colar que está aqui já nos protegendo e nos reenergizando o dia inteiro, puxado de hoje. E estaremos com vocês aqui ao longo dessa semana e de todas as próximas semanas durante a primeira temporada do nosso podcast. Então não esquece de dar 5 estrelinhas pra gente, de compartilhar no seu grupo da residência, no seu grupo da equipe, no seu espaço de trabalho do WhatsApp virtualmente, para a gente engajar com muita gente, e de comentar lá no post do Instagram sobre esse episódio, em que a gente está trazendo a pergunta sempre: o que te motiva a ser MFC? E também dividir com a gente as suas experiências sobre Balint. Vamos lá, solta a vinheta. E aí, Brenda, o que é que tem na sua xícara hoje? Minha xícara no formato de uma garrafa da SBMFC, que você também pode ter lá na lojinha, no nosso site. E o que tem aqui é água para eu me hidratar. Tenho. A minha garrafa aqui está combinando com a sua, assim como o restante da nossa roupa. Hoje, dia do meio ambiente, período que a gente tá gravando, toda verde e também com muita água, porque eita como a gente habla, né? Aqui nesse podcast. É verdade. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas ao Papo de MFC, esse espaço para a gente se encontrar, se reencontrar e conversar com quem produz história e cuidado na prática. É isso. Hoje a gente está aqui com a Jéssica Leão, médica de família e comunidade, doutora em ciências com foco em ensino e saúde, atuando em Alto Paraíso de Goiás e digitalmente também. Ela é uma influencer da medicina de família e comunidade. Bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse espaço tão bacana que a gente vai conseguir chegar em tantos outros lugares e tantas outras pessoas. Você pode se auto-descrever pra gente? Posso sim. Eu sou uma mulher branca, careca, com cabelo bem baixinho, uso um óculos laranja, né? Acho que meu óculos é laranja. Eu tô com uma camiseta verde, porque hoje é dia do meio ambiente, e a minha camiseta está escrito aqui: nem todo efeito colateral vem do remédio, somos todos droga. E essa já é uma frase de Michael Balint já para começar Inspirada e inspirando. a nossa conversa, né. E eu também tô com o meu crachá da SBMFC, com o meu colarzinho que tá me protegendo, e eu também tô com outro colarzinho muito especial que tá me protegendo, que é um colarzinho que a minha avó deixou para mim como herança dela. Ai, que lindeza. Jéssica, nessa temporada a gente procura motivar os MFCs do Brasil já na abertura de cara. Então a gente quer te perguntar, o que que te motiva a ser médica de família e comunidade? Essa pergunta é muito boa, né, porque eu tô aqui olhando agora para o nosso livro do Causos Clínicos, que é porque eu Para quem não escolhi. conhece, tá aqui o Causos Clínicos, nosso livro. Olha essa capa, olha essa fonte, E para olha quem não essa conhece, apresentação. pode voltar no episódio anterior, porque a gente trouxe aqui o Rodrigo Lima para falar dessa terceira edição. Então fica o convite também. E se interessar, já aproveita que você vai pegar a garrafa na lojinha, já bota o Causos Clínicos no carrinho também. Aproveita e compra o kit, porque os 3 livros são maravilhosos. Quem são amigos. Eu escrevi o texto, né, eu tenho o privilégio de fazer parte dos revisores desse livro, mas eu escrevi o meu texto ano passado enquanto eu estava num burnout, então agora eu estou muito curiosa para reler ele, né, porque eu acho que esse conceito de ser médica de família é uma coisa muito dinâmica. Por que que eu escolho ser médica de família e comunidade? Eu não sei, ano passado foi por uma razão. Hoje é porque eu consigo oferecer um tipo de cuidado que eu acho que é o cuidado adequado, que dentro da medicina eu esperava que fosse o cuidado que todos os especialistas, todos os médicos, todas as pessoas pudessem oferecer, de longitudinalidade, de acesso, de coordenação do cuidado, e que a gente encontra na medicina de família e comunidade. Então, hoje,
Por que a medicina de família e comunidade? Porque eu tenho a chance de ser diferente e de estar em diversos espaços. Morando em Alto Paraíso de Goiás, eu tenho que estar em diversos espaços, porque eu não tenho muito espaço. Então, a gente consegue estar em diversos espaços, coisa que outras especialidades não conseguem. Legal. Muito bem. E aí hoje, Jéssica, a gente está querendo te trazer aqui para várias conversas, mas uma delas, a primeira, é sobre grupos Balint. E aí eu queria introduzir a pergunta com quem foi esse Balint e que grupos são esses que ele criou. Essa pergunta é maravilhosa, porque ela já traz ali uma questão, Brenda, de a gente pensar até numa polêmica. Que os grupos Balint não são do Balint, são dos Balint. Michael e Enid Balint, que eram marido e mulher. E a gente também é muito injusto se a gente pensar que o grupo Balint é só dos dois, porque a origem psicanalítica do Michael Balint veio da Alice Balint, a primeira mulher dele, que era psicanalista. Então, assim, quem foi ele? Foi um médico generalista, psicanalista húngaro, que teve que ser radicado na Inglaterra durante o período de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele viveu nesse período muito absurdo da história, assim, né? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E ele foi para a Inglaterra, e lá na Inglaterra ele começou a usar práticas dele de psicanálise junto com os médicos generalistas por um pedido do NHS dentro de uma clínica que se chamava Clínica Tavistock, que existe até hoje. Mas hoje ela já se desvirtuou um pouco do caminho. Ela não é Balint. Ela não é mais Valent. Mas aí quem fez tudo isso foi o Michael e a Enid. E a Enid, muitas vezes as pessoas me perguntam assim: ah, mas grupo Balint é só para médico, né? Não, é para qualquer profissional de saúde. Enid, inclusive, era assistente social. Então, os grupos foram os dois ali, até a morte do Balint, foi ela que manteve ainda a chama acesa depois, até a morte dela. É, que pena que a gente comete esse epistemicídio feminino muitas vezes, né? Quando a gente chama pelo sobrenome autores que incluem também suas esposas naquele momento e autoras que têm um sobrenome e a gente não identifica elas como mulheres, né? Mas você pode contar pra gente um pouquinho mais sobre o que são esses grupos Balint? Com certeza. Os grupos, eles foram ali originados naquele período pós-Segunda Guerra Mundial e os gestores ali, eles estavam muito incomodados porque os médicos estavam fazendo aquela coisa que a gente vê muito hoje em dia. Não quero cuidar dessa coisa, vou encaminhar para outro profissional, né? É o E aí, doutor Au-Au. exato. E aí eu gosto de usar até a palavra errada mesmo, encaminhar. Nem é referenciar, porque é encaminhar no sentido de passo para o outro, não quero isso para mim. E aí isso começou a acontecer demais. O paciente chegava e falava: estou com dor no dedo do pé e não consigo dormir. Ah, é o psiquiatra, você tem que passar no psiquiatra ou no psicólogo. E aí não tinham mais profissionais de saúde mental para poder fazer os atendimentos. E falaram: ó, parece aí que o Balint é uma pessoa que pode dar conta de resolver isso, né? Como médico, chamamos ele de generalista, mas todo mundo fala que ele é médico de família, né? Como médico de família, o que foi que ele fez com esses profissionais? Vamos sentar em roda e conversar sobre o que vocês estão sentindo, sobre o que está acontecendo. E foi assim que surgiram os grupos. De tantas vezes que ele foi fazendo, foi tomando nota, ele fez realmente assim uma tese qualitativa sobre esses grupos. E é o que a gente tem hoje ainda, que é o livro O Médico, Seu Paciente e a Doença. Recomendo fortemente a todo mundo ler e ter, porque é fundamental. A gente vai deixar na referência para você. Você podia explicar pra gente como é que os grupos se movem na rotina e como é que eles influenciam a prática clínica? O que é que faz um grupo acontecer? Como é que é essa dinâmica dele? E que objetivo o grupo quer alcançar? Que pergunta interessante. A movimentação do grupo depende de muitas variáveis. Eu vou pegar a sua pergunta e vou transformar ela em outra pergunta, para a gente refletir. O que move um encontro clínico? Dentro do encontro clínico, todos os encontros clínicos vão ser iguais? A gente vai conseguir fazer uma padronização desses encontros clínicos? Jamais. A gente pode tentar, mas a gente nunca vai conseguir fazer isso. Nos grupos é a mesma coisa. Não tem como a gente pensar assim, como que isso vai funcionar? Às vezes você chama a Dona Maria na porta, você não faz ideia de como é que vai ser aquele encontro, né?
Pode ser uma coisa maravilhosa, pode ser uma coisa péssima, você pode sair dali arrasado, feliz, você pode chorar, você pode rir, você pode abraçar, você pode querer ficar longe, você pode nunca mais querer ver o nome da Dona Maria na sua lista. E o Grupo Balint é a mesma coisa, porque ele é um espelho do que são os encontros. Então, se a gente para pensar qual é um objetivo de um encontro clínico, acho que é cuidar. O paciente quer ser cuidado e a gente quer garantir que o cuidado dele aconteça. No Grupo Balint, o objetivo é falar sobre a relação. Não tem outro objetivo além desse. Ah, mas podem acontecer várias coisas, ele pode ser terapêutico, será? Não, ele não é terapêutico, mas de forma muito secundária ele pode ser. Mas a gente não pode falar que você vai aprender no Grupo Balint, que você vai sair terapeutizado de um Grupo Balint, que o objetivo dele é fazer com que você seja o melhor médico de família. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente consiga trabalhar melhor a relação entre o profissional de saúde e o paciente. E todos os inúmeros aspectos que existem dentro dessa relação e que a gente não fala sobre isso, e a gente não aprende sobre isso. Você acha que um efeito secundário do Grupo Balint pode ser a gente manter a mesma intencionalidade do encontro clínico, entregar um cuidado de qualidade para o paciente, só que atuando nos médicos, promovendo a reflexão dos médicos sobre as suas relações? Sim, eu até falo essa sua frase de um jeito diferente. Os grupos Balint podem trazer mais consciência para os médicos. Então, eles vão ter os atendimentos, os encontros clínicos, as vivências, os encontros ali entre a equipe, tudo com um pouco mais de consciência. E aí, Jéssica, eu fico pensando, né? A gente falou aqui em alguns episódios sobre os princípios da MFC e a relação médico-paciente é o quarto desse princípio, né? E você falou de particularidades que essa relação médico-paciente tem, que às vezes a gente não se dá conta. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, dessas percepções a partir do Balint. É muito interessante, porque e aí eu vou tentar me aprofundar um pouco até na estrutura do que é o grupo. O grupo ele precisa de ter uma pessoa ou duas que são líderes, né? Então, que são as pessoas que vão conseguir facilitar aquele momento. E o grupo ele tem no máximo 12, 13 pessoas ali participando da discussão, do momento do grupo. Uma pessoa vai trazer um caso. Essa pessoa que trouxe o caso, ela viveu esse caso. Ela sabe quem é o paciente, ela sabe o que foram as coisas. Ela vai encontrar o paciente de novo. Eu já tinha encontrado o paciente diversas vezes. Nós não. A gente está imaginando toda a situação, né? Então, o Grupo Balint, antes de mais nada, a Enid falava muito isso. É um exercício de imaginação. A gente precisa imaginar o que está acontecendo ali. E aí acaba que eu vou imaginar a Dona Maria de um jeito, você vai imaginar a Dona Maria do outro, você vai imaginar a Dona Maria do outro, com base na história que o colega contou. E com a sua própria vivência. E com a sua própria vivência. E o bom fofoqueiro vai imaginar intensamente, né, Eu como que é. sei até gente, a sala, eu tenho até a decoração da sala que está sendo contada. E aí, disso a gente tem uma coisa, uma dádiva que falta muito na nossa vivência: perspectiva. A gente fala muito em empatia. E empatia eu acho que já virou uma palavra meio jogada, assim, né? Parece que perdeu até o significado, tipo gratidão, né? Que as pessoas estão falando. Parece que empatia até perdeu um pouco desse significado. Então, eu não quero nem trazer a palavra empatia, eu quero trazer perspectiva. É a minha perspectiva se eu estivesse diante daquele caso. É a minha perspectiva se eu estivesse diante da situação que aquela paciente está vivendo. Eu tentando me colocar no lugar daquelas pessoas. Não num movimento empático, simples, assim, muito superficial. Não, uma coisa profunda. E se fosse comigo que essa situação estivesse acontecendo, o que eu vou fazer? Só que aí a gente tem 12 pessoas fazendo esse movimento. A gente tem 12 perspectivas diferentes, 12 vivências diferentes, 12 experiências diferentes. E isso enriquece a relação de um jeito que é até difícil de explicar. Porque a gente consegue olhar para o mesmo paciente de muitas formas diferentes. E isso faz com que a nossa relação, o nosso jeito, o nosso vínculo de lidar com ele melhore muito. E por que isso é tão relevante na MFC? Porque a gente trabalha muito e bate muito na tecla da longitudinalidade. Então, se você tem algum problema, qualquer que seja o problema, numa relação, é muito difícil você ter que encontrar aquela pessoa de novo.
você ter que atender a família dela inteira de novo, você ter que ficar ali, assim, se martirizando. Então, quando você consegue olhar para aquela pessoa de um jeitinho diferente, muda as coisas, né? Todos os pacientes que a atenção domiciliar cuida sempre são da UBS, da atenção primária. Por quê? Eu brinco com os meus residentes. Só tem duas alternativas para a gente dar alta do nosso paciente na APS. Ou ele muda de endereço, ou ele tem a famigerada alta celestial quando ele falece. E E até quando tem que tem a consulta pós-óbito, então essa relação contínua. essa relação continua através de quem está lá lidando com essa perda, lidando com esse atravessamento. E eu ainda trago mais uma coisa. Hoje em dia, a gente com redes sociais, ainda mais quem tem redes sociais abertas, essa relação nunca vai terminar. Porque os meus pacientes estavam me mandando mensagem. Ótimo congresso, vai ser muito legal. Tipo, gente que não é meu paciente mais há 5 anos. Né? Eu adoro conversar com Jéssica, porque ela é aquela fofoqueira que ela bate no peito e diz assim, e digo mais. Eu gosto de uma fofoca mesmo. E eu acho que é importante. A fofoca é importante. A fofoca que faz mal não é importante, mas a fofoca que faz bem, que vai trazer ali alguma forma de você pensar as coisas diferente, é maravilhoso. Então, eu sou médica de fofoca e confusão com muito Orgulho. orgulho. E a gente queria deixar claro aqui que, apesar de a gente estar brincando com a medicina de fofoca e confusão, dentro dos grupos Balit existe uma ritualística sobre a preservação, sobre a relação que também se constrói entre aquelas 12 pessoas, através da mediação de facilitador e preservação disso que foi vivido, né? Não é um termo super secreto que as pessoas assinam com Jéssica para participar do grupo, mas é um compromisso de que aquela relação seja cuidada também delicadamente por todos os envolvidos, né? Mas sabe, gente, eu tenho um pouquinho de dificuldade com a palavra fofoca, eu vou dizer por causa de quê? Que eu sou de Minas Gerais, entendeu? Cá de quê? Acho que é por causa disso. Lá, fofoca é um trem que tá envolvido com um trem ruim. E aí eu já descobri, estando no Rio de Janeiro há 7 anos, que não necessariamente. Então, para você ouvinte que tá desconfortável com essa coisa de fofoca e confusão, talvez a gente possa ouvir esse lugar da fofoca como o espaço do subjetivo que não seria dito ali no encontro, que tem um direcionamento, mas ele tá dado porque ele é não verbal, porque ele tá ali, porque ele também é de uma construção de uma relação social que é dita através de outro lugar. E aí, com isso, eu tô muito mais tranquila de falar de fofoca. Mas eu queria voltar numa questão, porque acho que seria legal explicar para os nossos ouvintes ainda sobre a operacionalização do grupo. Então, tem 12 pessoas, cerca de 12 pessoas, 2 líderes e uma história narrada por uma pessoa e ouvida e sentida e vivenciada pelas outras que estão escutando. E aí? E aí a mágica começa. E aí a gente tem 2 opções, assim, né, quando é um grupo mais maduro, que já está um pouco mais experiente ali de participação dos grupos Balint, eu inclusive não a pessoa que apresentou o caso continua participando do caso normalmente. Mas quando é um grupo mais inicial, que a gente está começando, criando a nossa relação também, aí o que que eu faço? Muito obrigada por você ter compartilhado seu caso. Agora eu vou pedir para você ficar numa postura de um pouquinho mais de observação, enquanto a gente discute e em breve eu te trago de volta. Ok? Ok. A pessoa fica ali se corroendo. Tem Ela gente não fica que fora da sala. ela não fica ali. Fica Vendo as pessoas fazendo a Isso. paçoca do caso dela. Exatamente. E assim, se estamos presencialmente, fazemos uma roda tal qual Michael e Anne de Balint fazia. Se estamos remotos, aí a gente faz na plataforma de vídeo que for da preferência. Na plataforma de vídeo, mantém a câmera aberta e só desliga o áudio. No presencial, você só afasta um pouco a sua cadeira, demonstrando que você está um pouco longe da roda para a roda poder trabalhar aquele caso. Quando você compartilha seu caso, você compartilhou, você entregou ele ali. Ele não é mais seu, agora ele é de todo mundo, né? E o grupo costuma durar 1 hora. 1 hora. E aí, nessa 1 hora, a gente tem esse momento de apresentar o caso, fazer perguntas objetivas ali, ter a nossa discussão e o apresentador voltar ali por uns 5 minutinhos para poder falar o que ele tiver vontade de falar, e depois a gente encerra. Mas achei que isso que Arthur falou também foi muito importante, desses acordos do começo do grupo, né? É uma coisa até que a gente costuma chamar assim de frame, né? Tipo um quadro que é onde o grupo está dentro. E não importa se eu estou falando com um grupo que está fazendo parte de grupos comigo há 4 anos seguidos, ou se eu acabei de começar um grupo hoje com as pessoas. Eu sempre repito a mesma coisa. O Arthur sabe que ele já participou.
Esse grupo é confidencial. Tudo que se fala aqui fica aqui. Por quê? Ninguém vai levar um caso para o grupo Balint de boa. É tipo uma discussão de caso clínico. Você leva um caso Que não tem desafio? que não tem nada, né? Que você não tem dúvida nenhuma? Não leva, né? Só que aqui, o nosso desafio é um desafio psíquico, é um desafio relacional, Uau. é pessoal. Ele traz todas as vulnerabilidades que você pode imaginar. Então, como que a gente não vai definir ali um lugar de muita segurança para essa pessoa? E para as outras pessoas que também vão se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? Que é algo que eu espero. Eu espero de quem participa do grupo Balint que já venha com essa vontade de ser vulnerável, De se ab- de saber que vai errar, de saber que vai ser preconceituoso às vezes, porque ali é um lugar para você fazer isso mesmo. E ser acolhido E nesse ser espaço de acolhido. segurança psicológica. Exato. E ver o que nossa, olha, eu vou dar um exemplo. Meu mestrado e meu doutorado foram falando de grupos Balint com estudantes de medicina. Teve uma estudante que falou: eu não sabia que eu já tinha me tornado tão sem noção. E eu percebi agora, porque eu vi um colega, tipo, bem mais novo, eu acho que ela estava no 6º ano e ele estava no 2º, e eu percebi agora que eu perdi tudo que eu tinha lá. Então eu preciso refletir sobre isso. Veja, quanta coisa a gente pode trazer de reflexão, né? Mas o objetivo dele não é esse, né? O objetivo é só trabalhar a relação. Eu sei que as conversas dentro do Google Balance são confidenciais, mas você conseguiria compartilhar alguma história ou alguma experiência de quando um dos grupos funcionou como uma ferramenta transformadora? Um grupo de médicos de família, ou de residentes, ou de estudantes que você já acompanhou? Quando aquele conjunto de vivências, de quinzenas, né, repetidas, virou a chave para alguém? Ou para alguém? Eu posso tranquilamente. Há 1 hora eu encontrei um rapaz aqui no congresso que me cutucou e falou: professora, a senhora lembra de mim? E eu lembrava? E ele: eu resolvi me tornar médico de família. E ele só me conheceu nos grupos Balint dentro da faculdade. Foi participando dos grupos Balint. Então, olha só, o Rodrigo falou pra gente que tinham 4 categorias desse livro de casos clínicos. Talvez essa seja a 4ª que a gente estava buscando, que é alguém que, através do Balint, te inspirou a ser médico de família e comunidade. Muito legal. Sim. Legal. E eu acho que essa é uma questão também importante da gente abordar, porque grupo Balint não é para médico de família e comunidade. É para todo profissional de saúde, inclusive para todas as especialidades. E essa é uma coisa até que me gera muito desconforto, porque parece que só o médico de família que está interessado em participar. Parece que só a MFC se importa desse tanto. Exatamente. Só que eu não acho também que é tanto assim. Hoje, eu tô com 4 grupos acontecendo ao mesmo tempo e tá muito interessante, porque eu tenho anestesista, pediatra, Sério? um cirurgião, sim. E as pessoas estão começando a entender um pouco mais. Por isso que é tão importante esse tipo de espaço, tipo a gente está tendo aqui, para a gente poder falar sobre, né? Abrir mais sobre, as pessoas ouvirem o nome, pelo menos saberem, ah, eu já ouvi falar disso em algum momento, e entenderem a importância que é trabalhar a relação. Porque a gente fala muito da medicina, a medicina centrada na doença é o que a gente aprendeu na faculdade, né? Mas aí a gente aprende muito sobre a medicina centrada na pessoa e a medicina centrada na relação ainda fica meio. Parece que é óbvio, parece que é um dom, parece que qualquer um tem que dar conta de fazer. Mas eu me lembro que no seu filtro do Instagram já estava lá escrito: comunicação não é dom. A minha camiseta de amanhã, se eu estivesse fazendo a minha autodescrição, vai estar escrito: comunicação não é dom. E estabelecer uma boa relação não é dom. A gente precisa de técnica para poder conseguir fazer isso. Certeza, a E é gente muito tava mais do que só uma simpatiazinha, né? Não é só ser legal, sorrir, ser gente boa. Na verdade, não tem nada a ver com isso. a gente estava falando no episódio anterior com o Rodrigo sobre como que escrever, né, trazer essa narrativa para a sua escrevivência, assim, essa experiência, ela é uma forma de elaborar essa transferência e contra-transferência que acontece nas relações, né. Então quando você fala, medicina centrada na relação,
a gente torna a pessoa que está ali no centro dinâmica, porque não é só sobre a pessoa paciente, é sobre a pessoa médica, a pessoa terapeuta, a pessoa profissional que está ali, né. E aí a gente falou do causos e desse lugar da narrativa, da escrevivência como terapêutica, não sei, acho que é muito ousado, mas como uma forma de ter contato com isso que foi transferido e contra-transferido, você está trazendo o Balint. Mas a gente sabe também que você tem um canal no Instagram, né, e que você tem se dedicado a trazer, através de um outro mecanismo de comunicação, essa elaboração do sentir. E aí eu queria ouvir falar também um pouquinho sobre o seu canal, como é que é essa ideia. Eu sou muito fã da vulnerabilidade. Eu fui criada para ser uma pessoa forte, uma mulher forte dentro de uma casa de mulheres solitárias e fortes, e que nada pode nos abalar nunca. E eu encontrei um lugar de singelo, de ser vulnerável, e eu gostei tanto desse lugar, e eu abracei esse lugar. E quando eu abracei esse lugar, eu vi o tanto de gente que estava sofrendo ao meu redor por não conseguir abraçar essa vulnerabilidade. Eu via desde a faculdade os meus colegas assim: "Ai, mas eu não sei isso aqui e agora, como é que eu vou fazer com o paciente ali e tal?". Gente, eu simplesmente falo para ele: "Olha, eu não tô lembrando o nome da medicação, só um minutinho que eu vou pesquisar aqui, tá?". Dou uma risadinha, o paciente não acha que eu sou incompetente, não pensa nada, porque eu tô explicando para ele. Talvez se eu simplesmente me afastar dele, né, porque na comunicação a gente percebe bastante isso, né, começa a usar jargão, ou a colocar a mesa entre a gente, fazer alguma coisa assim que vai me afastar dele, só para eu não acessar minha vulnerabilidade, eu tô sendo ainda mais fraco. Para mim isso é fraqueza, não é ser vulnerável. E aí, ano passado, eu vivenciei uma situação muito complicada de esgotamento com relação ao trabalho. Realmente, assim, foi o trabalho que me esgotou. Enquanto você falava, eu lembrei de um momento, e eu vou trazer esse momento, porque eu acho que ele já simboliza muito tudo, inclusive o Balint, que é uma coisa que me dá ferramenta para eu abraçar minha vulnerabilidade, que me dá ferramenta para eu ser humana, e não ser uma super-heroína que vai conseguir resolver tudo, de todo mundo, o tempo todo, todas as vulnerabilidades dos pacientes, todas as coisas. Não, eu sou tão gente quanto os pacientes, né. E eu tive uma crise de ansiedade no trabalho, e foi muito grave, eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. E foi uma coisa muito grave, assim, eu não conseguia me mover e eu não conseguia pensar, eu dei uma travada, assim, acho que deu tela azul. E quando chegou perto da hora do almoço, eu não estava atendendo, né, eu fiquei fechada na sala, todo mundo: "Não, vai embora, vai embora, vai embora". E eu tinha um bloco de acesso à tarde. Falei: "Eu não posso ir embora e deixar os pacientes aqui". Primeiro que a culpa de eu estar esgotada não é dos pacientes, é da gestão. Os pacientes são maravilhosos. É, os pacientes são maravilhosos e, assim, eu não sei, eu saí da sala, estava cheio de gente na sala de espera, e sabe o que foi que eu fiz? Gente, eu não tô me sentindo bem. Desde de manhã eu tô me sentindo muito mal. Eu não sei o que que tá acontecendo, mas eu não vou embora. Eu vou atender vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês. Tá bom? Tá bom. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles mesmos se entregaram a senha. Eles definiram que só podiam entregar, falar uma queixa, uma coisa só que eles iam fazer. Nossa. Quem queria renovar a receita deixou todas as receitas para uma paciente só. Eles organizaram tudo. Eu consegui atender todo mundo em 1 hora e meia e fui embora para casa. O efeito Balint. E isso é porque: "Ai, não, Jéssica, mas é porque você é incrível. É porque os seus pacientes são diferenciados". Não, é simplesmente porque o tipo de relação que eu criei com eles, me deixou à vontade para ser vulnerável com eles também. Nossa, eu tô refletindo sobre as mil vulnerabilidades, assim, acho que uma das coisas que eu queria conectar para te ouvir mais, assim, é como que você se coloca nesse lugar de exposição que é a rede social. Você tá me respondendo isso, assim, desse lugar de se permitir ser vulnerável, assim, né. Como que é isso, assim, que você se expõe nesse lugar, assim, e ao mesmo tempo você é tão referência para mim como mulher e para tantas outras médicas de família e comunidade que estão, sofrendo os mesmos atravessamentos e se identificando com quem
você é ali na rede? Como é isso, assim? Eu acho que é muito legal estar nas redes sociais, assim. Para mim, estar lá nunca foi uma coisa que me, sei lá, que me cobrou, que foi uma coisa ruim. E só para você ter ideia, eu compartilhei bastante situações muito difíceis, delicadas que eu tô vivendo nesse momento da minha vida, né? E quando eu cheguei aqui, a quantidade de abraços de pessoas que eu nem sei quem são, eu recebi. Eu perdi minha avó há pouco tempo, né, e aí as pessoas: "Ai, a sua avó Luzia tá te olhando", e eu: "Gente, a pessoa sabe até o nome da minha avó". Porque isso é muito legal, né. Enquanto às vezes a gente pode pensar: "Ah, mas eu vou me expor, e aí essa exposição pode gerar uma coisa negativa, as pessoas podem usar isso contra mim", que é muitas vezes o que as pessoas têm medo, né. Se eu for vulnerável, vão usar essa minha vulnerabilidade contra mim. Mas e se não usar? Vai ser uma coisa a seu favor. E quem vai ficar contra você por causa das suas vulnerabilidades, talvez não deveria estar perto de você. Então que bom, já é um filtro, né? Que a gente afasta aquelas pessoas que não deveriam estar perto e a gente aproxima as pessoas que deviam estar mais perto. Então eu tenho gostado muito, tem sido uma experiência maravilhosa. A gente tá gostando muito também. E eu acho legal porque agora, assim, eu mudei muito o foco, né? Desde que eu me mudei para Chapada, de não ficar só falando ali do posto, do SUS, do médico para o médico, né, de família, coisas assim. Eu falo de prevenção quinquanária mesmo, né, eu falo de vamos melhorar a saúde das pessoas. Parei de tratar o médico e sim como pessoa. E nas minhas redes tem muito médico, realmente, que passa em consulta comigo depois, mas tem muita gente que é paciente. E aí isso para mim antes era um problema. Como que meus pacientes vão me seguir ali e sei lá, 5 minutos eu tô numa cachoeira, daqui a pouco eu tô num congresso, depois eu tô atendendo, como que eles vão entender isso, né? Vão me achar E como eles entendem? incompetente, sei lá, não sei, eu pensava qualquer coisa assim, né? Eles me entendem como a pessoa que eles gostariam que cuidassem deles. Porque você é humano. Exatamente. É mais por essa coisa de referencial. Nossa, olha, existe essa pessoa que não é só aquela padrãozona, que tá de jaleco, com luzes atrás, assim, um filme que tá sendo hollywoodiano para poder me atender. Não, é uma pessoa normal ali mesmo, que vai ensinar a fazer um mingau de aveia, porque achou bacana a receita. Jéssica, pra quem tá em casa e que ficou com essa pulguinha atrás da orelha sobre o caos, eu queria que a gente começasse a se caminhar para os finalmente, mas a última pergunta é: conta pra gente uma dificuldade de implementar ou implantar mais grupos Balance e oferecer isso para mais pessoas. Como você acha que a gente poderia se encaminhar para solucionar isso? A gente já entendeu que é super legal. E a gente tá aqui desejando que todo mundo tenha uma oportunidade. Então, uma dificuldade e uma alternativa. A dificuldade principal é muito as pessoas entenderem que vale a pena. Que realmente vale a pena, que vai ser útil de verdade, e que a gente vai ter que abrir um espaço para esses residentes, para esses médicos de família, para esses lugares, que vai ter que ser um espaço de 1 hora, que seja semanal, que seja quinzenal, que seja mensal, né, que vai ter que garantir formação das pessoas, né, isso tem um custo, todas essas coisas. E isso me lembra um coordenador de curso de medicina, que eu fui tentar colocar o grupo, na faculdade e ele falou assim: "Mas funciona?". E eu falei tudo isso que eu falei para vocês: "Não, eu quero saber se funciona. Cadê? Eu preciso de número, provas". Falei: "Tudo bem". Evidência. Fiz mestrado e doutorado. E a gente mostrou que os grupos Balint melhoram a empatia dos estudantes de medicina, promovem uma forma diferente de eles enxergarem até o que que é a empatia e melhoram o tanto que eles são centrados no paciente. Então, assim, já temos dados para isso. Agora o que falta realmente são os programas, as gestões, todo mundo se interessar mesmo, para começar a fazer. Temos poucas pessoas ainda que fazem, mas eu sou uma pessoa que me disponibilizo totalmente, assim, eu estou em vários programas por aí, assim, tentando fechar os buracos e ajudar as pessoas a desenvolverem seus próprios grupos, né. Mas essa para mim realmente é a grande dificuldade. Acho que ter o tempo, e aí é muito difícil organizar, aí deixa para lá. Acho legal você ter falado isso sobre o custo, porque para além de um custo financeiro, por exemplo, da capacitação das pessoas, tem um custo
logístico ou estratégico, que é alguém precisa tomar a decisão de colocar isso na grade e alguém tem que operacionalizar isso na grade. Então, Isso. essa 1 hora não vai sair do bolso de ninguém, ela vai sair de algum espaço clínico que vai ter que perder espaço, entre muitas aspas, vai ter que disputar um lugar para qualificar a formação, né? É exatamente isso. E num ambiente de ensino, a gente ainda tem mais um desafio. Lembram que eu falei que é um espaço que você vai falar de coisas pessoais, vulnerável e tal? Como que você vai fazer isso se o seu líder for seu preceptor? Ou for seu tutor? Ou for o coordenador da residência? Exatamente. Por mais que não seja um ambiente de avaliação, o Grupo Balint nunca vai ser um ambiente de avaliação. Mas A presença do seu avaliador ali, ela pode inibe, ser, né? já gera uma inibição. Sim. Se há inibição, o Grupo Balint já deixou de ser efetivo. Porque lembra que o Balint, ele era o quê? Psicanalista. Ele era marido da mulher dele, que também participou, não era só ele. Sim, Aprendi isso contigo. é isso. E era psicanalista, tinha essa base psicanalista. A Alice Balint, a primeira esposa dele, era uma das melhores amigas de Ferenczi, que foi o cara que desenvolveu os conceitos de transferência e contra-transferência junto com Freud. Então, assim, todos esses aspectos psicanalíticos são muito fortes dentro do Grupo Balint. Dentro do Grupo Balint, a gente não toma nota, a gente não anota as coisas, a gente não leva o caso anotado e a gente não pensa, nossa, que frase bonita essa que o Arthur disse, deixa eu anotar. Não, ela vai ficar na sua cabeça. Ah, mas eu esqueci. É porque era para você esquecer. Você vai lembrar quando for o momento oportuno. Ah, mas eu vou trazer o caso e vou esquecer alguma coisa de importante de falar do caso. Não vai. O que você esqueceu também está querendo dizer alguma coisa. Então, tem esses aspectos psicanalíticos todos que estão ali, né? Como que a gente vai pôr um professor para poder fazer o grupo do aluno? Então, precisa ter esse manejo, precisa ter uma pessoa que vai cuidar daquilo ali, ou que seja uma pessoa que tenha um vínculo tão bom com esses estudantes que consiga dizer: esse momento é um momento seguro, estamos todos aqui, tipo ruptura, sabe? Estamos todos aqui, fechou, já era. O que está aqui, fica aqui, pronto, acabou. Eu queria ouvir mais, muito mais. Também, mas a gente vai ter que encerrar por causa do tempo e porque também a gente está aqui na véspera. Eu sei que você não vai ouvir isso nesse dia, né? Você está ouvindo a gente semanas depois. Mas a gente está na véspera do lançamento do Causos aqui no Congresso e Arthur e Jéssica vão estar lá assinando os livros. Então a gente espera que você também acesse isso. Está lá na nossa lojinha, como a gente falou. Jéssica, o final é um bate-bola. A gente vai te perguntar o que que você poderia recomendar para quem está ouvindo de dica de música, filme ou livro que tem a ver aqui com a nossa conversa? Nossa, muito difícil de pensar. Vai, livre associação de ideias. O primeiro que você Eu pegou aí. pensei aqui em Sociedade dos Poetas Mortos. Apesar de ser um filme mais antigo, assim, ele é um filme que traz muitas reflexões para a gente. Porque ele traz muitas perspectivas diferentes, de lugares diferentes, né? Ou a pessoa enquanto professor, a pessoa enquanto aluno, a pessoa enquanto pai, que era muito tóxico. E o que que cada um desses vai fazer ali naquele lugar. Fora que tem umas frases maravilhosas que a gente fica guardado para sempre, que tem o Robin Williams, que eu sou completamente apaixonada nele, né? Que bom. É. Então a gente já vai deixar aí um linkzinho para a Sociedade dos Poetas Mortos, para O Médico, Seu Paciente e a Doença, que foi o grande livro dos Balint's, apesar de ter saído na capa só com o nome de Michael Balint. E para o Causos Clínicos para você também ter acesso. Isso aí. Não se esqueça, se você gostou desse episódio, se você gosta desse trabalho, dê 5 estrelas no Spotify, ative o sininho para você receber as notificações e o algoritmo sacar que esse conteúdo tem que ser entregue para mais pessoas. E comente lá no nosso Instagram, da @SBMFC, no episódio que vai estar ilustrado lá num post. O que que você quer saber de mais fofocas que Jéssica pode te contar sobre o Balint no Brasil? Muito obrigada, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Agradeço muito, gente. Me sigam lá no Instagram, @AJessicaLeão e @Comunicação Clínica e @Balint Brasil, que lá também a gente tem muitas informações.